Muita gente realmente acha que para entrar na universidade pública a pessoa tem que ter dinheiro, né? O diploma da universidade pública permite à pessoa uma ascensão social muito rápida. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos da Aprovação. Essa semana estamos discutindo atalhos para você chegar mais rápido na universidade pública e obstáculos que estão te impedindo a chegar à universidade pública. O tema que eu tenho aqui hoje ele é bastante polêmico, tá bom? Eu vou começar ele com uma pergunta, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Bruno Lopes e aqui do meu lado tem o... Bruno Werneck, eu sou o Bruno Werneck, tudo bom? Tudo jóia. E minha pergunta é a seguinte, Bruno... Pobre entra na universidade pública? Também pode passar na universidade pública? Pode sim, pobre passa. Tem muito pobre que passa na universidade pública, né? Eu lembro que na época que eu passei, inclusive eu era bem pobre. E eu era tão pobre assim que a primeira universidade pública que eu passei foi a UFMG, né? E lá na UFMG tem uma organização que chama Fundação Universitária Mendes Pimentel, que é uma fundação que ajuda os alunos que têm alguma dificuldade financeira, né, para entrar na universidade. E aí eu até consegui uma ajuda dessa organização, né? Eles me davam uma moradia perto da UFMG, porque eu morava muito longe da UFMG, eu morava em Ribeirão das Neves, ali. Quem tiver curiosidade de pesquisar, pode pesquisar aí no Google Maps, bairro Liberdade, Ribeirão das Neves, ou bairro Veneza, é mais ou menos ali naquela região. E era uma distância gigantesca até a UFMG, né? Eram quase 2 horas para ir da minha casa até a UFMG. Então, eles entenderam que eu morava em outra cidade, me deram uma ajuda de custo e me deram uma moradia perto da universidade também, né? E fizeram uma análise socioeconômica para ver se eu tinha dinheiro e tal. E eu conheci na UFMG vários alunos nessa mesma situação, né? Isso no ano 2000. Isso foi no ano 2000, antes de existir já essa política de cotas que existe hoje, né? Sem querer entrar aqui no mérito, né, da política de cotas, eu não estou aqui para discutir se é certo, se é errado, eu sei que tem várias opiniões, eu não quero discutir isso. Uma constatação que eu quero fazer é que antes de ter essa política de cotas, já tinha pobre entrando na universidade pública, né? E hoje eu acredito que tem até mais, né? A Fundação Mendes Pimentel, ela ajuda demais os alunos lá no UFMG. Tem muitas universidades que acabam oferecendo esse suporte sensacional. A FUMP ajuda demais mesmo. Ajuda com moradia de alunos de diversos cursos. Ô Bruno, beleza, a gente sabe que hoje em dia tem mais pobre na universidade e tal, mas acaba sendo ainda um obstáculo, né, a pobreza, a pessoa entrar na universidade pública. Por que existe essa ideia que somente gente rica entra na universidade? Muita gente realmente acha que para entrar na universidade pública a pessoa tem que ter dinheiro, né? Eu lembro que na época que eu estava na FMG, e até hoje quando a gente vai lá de vez em quando, a gente vê muitos carros, né? Tem carros de funcionários e tem carros de alunos. E na época que eu estava, eu tinha alguns colegas que tinham carro, né? Mas era uma minoria, né? A maioria não tinha carro. Para ter carro, estudar na FMG com 18 anos, a pessoa tem... Normalmente ela ganhou o carro de alguém. Difícil a pessoa ter o dinheiro para comprar um carro, né? Naquela época, principalmente. Acaba aparecendo muito, né? Então, esse fato deixa entender que o pessoal da universidade pública tem mais dinheiro, né? O que eu vejo, assim, na universidade pública é uma concentração de muitas pessoas que estão na classe média, né? Que são pessoas cujas famílias ganham ali a partir de R$ 4.000 por mês, e uma concentração menor de gente que ganha, de famílias que ganham menos de R$ 4.000, né? Eu lembro que quando eu era muito pobre, eu considerava uma pessoa de classe média rica, porque eu era muito pobre, né? Então tem essa interpretação também, porque a situação acaba dependendo muito do referencial, né? E o referencial da gente vai mudando com o tempo, então quem eu acho que é pobre hoje, pode ser que no futuro eu não considere mais pobre, ou quem eu acho que é rico hoje, pode ser que no futuro eu não considere mais rico. Tem um esforço da mídia, né, de contar que existe muito rico na universidade, tem uma desigualdade, né,
com certeza, na universidade tem menos pobres proporcionalmente do que tem na sociedade, mas eu entendo que isso acontece muito por causa da alta concorrência, né? São poucas vagas na universidade pública para muitas pessoas, e aí você tem uma concorrência. Toda vez que você tem uma concorrência, e aí tem um processo seletivo, vão passar aqueles que conseguiram se preparar melhor, né? Em geral, as pessoas de classe média e classe média alta investem mais em educação, seja por condições de investir mais em educação, tem mais dinheiro, né, para pagar uma escola particular, para pagar cursinho, para pagar cursos, né, esse tipo de coisa, seja também por interesse, né? A gente tem uma aluna aqui, que é a Sayuri. Na época que ela fez o vestibular, ela passou na Federal de Uberlândia, em Medicina, passou em Engenharia no IME e passou em Engenharia no ITA. E a mãe da Sayuri conta assim que a Sayuri não tinha telefone celular, não tinha smartphone. É muito interessante ela contando isso, tem lá nos nossos vídeos, né? Ela contando essa história. E ela conta que eles faziam muitos sacrifícios para a Sayuri poder estudar. Então eles deixavam de comprar coisas que eles queriam, né? Ou seja, uma família de classe média que fez alguns sacrifícios, né? E aí cada família tem a sua situação, né? Algumas pessoas podem fazer sacrifícios, outras não podem fazer tanto. Eu acho assim que eu posso compartilhar bem isso aqui, né? Porque a minha família era de classe bem baixa. Não sei, o Bruno comentou que ele participou da FUNP também, então depois seria bom ele até contar como que a família dele fez. Mas é isso, né? Acaba chamando mais a atenção quem tem uma condição financeira melhor, né? Parece que tem mais gente nessa condição financeira melhor. Pensando nesse obstáculo, beleza. Talvez seja um dos maiores obstáculos, vencer a pobreza, né? Ter condições para conseguir chegar até lá. De certa forma, ainda é um obstáculo. Pensando, contextualizando, né, com um aluno de escola pública, vamos supor, escola pública não federal, mas municipal, estadual, pobre. Como que ele pode superar esse obstáculo? Como que ele supera esse obstáculo? Para passar na universidade pública, a pessoa vai precisar prestar o Enem, né? Isso é um fato, ela vai ter que prestar o Enem. O melhor caminho mesmo para entrar na universidade pública é a pessoa começar a se preparar para o Enem desde o início do ensino médio. Esse é o melhor processo. Porque quando você está na escola, a cobrança da sociedade em relação ao seu desempenho, ela é menor, né? As pessoas entendem que você está na escola e elas estão te incentivando ali aí na escola e tal, a estudar. Além disso, a escola, em geral, tem uma biblioteca, que você pode ir lá na biblioteca estudar, tem os professores para tirar dúvidas. Dificilmente tem um professor na escola pública que não gosta de tirar dúvidas dos alunos. A reclamação que a gente escuta muito dos professores é no sentido de que eles queriam que os alunos fossem mais dedicados e tal. O melhor a se fazer é, durante o tempo que a pessoa está no ensino médio, ela aproveita os recursos que a escola dela oferece. Ela usa a biblioteca, ela tira dúvida com os professores, se aproxima daqueles alunos mais estudiosos, já começa a fazer provas do Enem para treinar. Essa é a melhor maneira de um pobre, né? Geralmente os pobres estudam nas escolas públicas, é a melhor maneira da pessoa mais pobre quebrar essa diferença social. Porque tem um negócio que é muito interessante. Se você pegar o resultado do Brasil no PISA, você vai ver que a escola brasileira, tanto pública quanto privada, ela deixa muito a desejar. Os alunos não aprendem na escola. Tanto é que eles têm que fazer cursinho. E assim, os cursinhos, eles não estão repletos de alunos da escola pública, não. Eles estão repletos de alunos da escola particular também, né? Alunos de todas as escolas. O fato da pessoa estar na escola pública ou na escola particular não aumenta tanto assim a capacidade dela de competir por uma vaga na universidade pública, porque as pessoas estudam do jeito errado, né, seguindo aquela lógica só de estudar para a prova, então ninguém sabe nada quando termina o ensino médio. A verdade é essa. Se a pessoa tem consciência disso e estuda da maneira correta durante o ensino médio, ela já vai sair na frente de muita gente, inclusive da escola particular. E aí, quando ela terminar o ensino médio, ela vai conseguir passar no Enem, né? Hoje em dia, a gente tem a questão das cotas, né? Que para muitos cursos, aquela pessoa que se encaixa em alguma cota racial ou socioeconômica consegue passar com uma concorrência
menor, né, onde precisa tirar uma nota menor para passar, a pessoa precisa aproveitar essa situação, né? Tem que aproveitar enquanto está na escola pública. E tem que aproveitar enquanto ainda existir cota, né? A Lara Alves perguntou o que são ação afirmativas. São as famosas cotas, né? Explica aí, Bruno. Existem diversas, tá? É o seguinte, Lara, cada universidade em si, ela disponibiliza uma quantidade de vagas com ação afirmativa, e pode ser ação afirmativa voltado para renda, pode ser de raça, relacionado à deficiência, de escola, se a pessoa estudou em escola pública. Então, depende muito. Tem até algumas universidades que dão uma pontuação extra para aqueles alunos residentes em determinada região, né? Porque, às vezes, a região tem uma universidade, só que a população em si não consegue emergir e entrar lá. Aí eles oferecem um tipo de cota. É interessante você dar uma olhada em qual universidade você tem interesse em fazer, né? Para saber se tem alguma ação afirmativa, se você tem direito, porque elas auxiliam a vencer esse obstáculo da pobreza. Bruno, você conhece algum caso de uma pessoa que emergiu assim, pobre mesmo, entrou na universidade pública? Antigamente, porque hoje em dia com a cota ainda bem que melhorou, mas no seu período ali que você estava estudando, que não tinha cota, que era mais difícil, você conhece? Conheço demais. Conheço, tem uma pessoa que eu encontro com ela todo dia no espelho, né? Na época que eu entrei na universidade pública, eu era bem pobre, assim, entendeu? Então, era uma situação bem complicada. E o legal da universidade pública é que ela te dá um selo de qualidade. Então, quem faz universidade pública, naturalmente, é mais respeitado no mercado de trabalho. Isso permite que a pessoa que tem um diploma de ensino superior da escola pública suba muito rápido na escala socioeconômica, ou seja, uma pessoa, vamos pensar no caso de um engenheiro bem formado, que vai trabalhar com o registro do CREA, geralmente os engenheiros da universidade pública conseguem isso, tem um piso salarial de 8 salários mínimos e meio. Isso dá mais de R$8.000. Poucas famílias ganham R$8.000 hoje. E a pessoa que sai da universidade, que entrou ali pouco tempo depois do ensino médio, se forma com 23, 24 anos, estourando 25. Imagina uma pessoa de 24, 25 anos, solteira, sem filhos para criar, sem grandes gastos, ganhando R$8.500 por mês. Isso é o primeiro salário de um engenheiro recém-formado que vai trabalhar seguindo as regras do CREA. Esse mesmo engenheiro, há 5 anos, quando ele estava entrando na universidade, se ele não tivesse feito universidade, ele estaria ganhando ali um salário de R$1.500, R$1.000, coisas próximas do salário mínimo. O diploma da universidade pública permite à pessoa uma ascensão social muito rápida. É muito rápido o período de 5 anos, que é o tempo que demora para concluir uma universidade pública, né? Então esse é o caso que eu conheço, é o meu caso. É que eu me formei e eu ganhava o salário do CREA, que naquela época não era quase R$9.000, né? Porque o salário mínimo era menor. Mas eu ganhava muito bem, assim, trabalhava uma empresa bacana de tecnologia, né, que é a Embraer. Então esse é um exemplo. O outro exemplo que eu conheço é a Lucimara. A Lucimara também era de família muito pobre, né? A Lucimara, minha esposa, também fundadora do quadro, ela era de família muito pobre. Tanto é que ela demorou, acho que 4 tentativas para passar na UFMG. Mas depois que ela passou, ela já começou a trabalhar, já começou a ter mais oportunidades e cresceu socialmente, né? Então ela era de família muito pobre. A gente tem alguns alunos aqui no quadro, né, que eram bem pobres, né? Por exemplo, a gente tem um aluno chamado Caio Messias. Ele passou em 7 vestibulares, incluindo vestibulares militares. Quando ele se formar, ele vai se formar com uma posição equivalente oficial, né, de uma das Forças Armadas, né, a Força Armada que ele prestou. Um oficial das Forças Armadas ganha acima de R$7.000 por mês. É um salário bom para alguém recém-formado, né? A gente tem um outro aluno, que é o Alexandre Russo, que ele passou em Direito na Federal do Rio de Janeiro. É o mais concorrido do Brasil. Assim, é o mais concorrido do Rio de Janeiro. É uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. E ele passou lá. E ele é de família pobre, estudou em escola pública. Todos esses exemplos que eu dei são de pessoas que estudaram em escola pública. Tem muita gente que consegue. Eu não sei se é o caso, Bruno. Onde que você fez seu ensino básico e ensino médio? Eu nunca estudei em escola particular na minha vida. Eu estudei ensino fundamental em escola municipal, ensino médio
noturno em escola pública também. Nunca cheguei a participar de escola particular Noturno? ou algo do tipo. Eu tive que estudar noturno no ensino médio por causa de trabalhar também, para ajudar em casa, né? E foi incrível, porque a notícia que eu recebi quando eu estava trabalhando à tarde, eu tinha que estudar à noite, né? Foi que eu tinha sido aprovado no Cefet. Tipo, eu não acreditei. Eu falei, como que eu vou parar de trabalhar para estudar agora? Uma dúvida que sempre chega para quem é pobre e está trabalhando é: será que vale a pena estudar ou continuar a trabalhar, né? Então, graças a Deus que teve meu pai lá para me ajudar nessa situação. Não, vai estudar mesmo, te ajuda. Essa Foi muito pergunta, bom. Bruno, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Será que vale a pena a pessoa estudar ou trabalhar? É uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Vamos fazer essa reflexão para uma carreira de engenheiro. Hoje em dia, a engenharia não é tão concorrido assim quanto medicina, por exemplo. Todo mundo sabe que médico ganha muito bem, né? Mas eu vou falar aqui mais da área de engenharia, que é a minha área. Um engenheiro, uma pessoa pobre que tem o ensino médio e vai para o mercado de trabalho, ela vai ganhar um salário mínimo e com o tempo ela vai melhorando. Se ela fizer um curso, vai ganhar assim por diante. Depois de uns 4, 5 anos, 6 anos trabalhando no mercado, ela pode estar ganhando 4, 5 salários mínimos. Uma pessoa que faz engenharia numa universidade pública e é um bom aluno, o bom aluno naturalmente ele passa no processo seletivo das boas empresas. A universidade pública, o fato de ser bom aluno, ajuda o estudante a entrar numa empresa boa. Que entra para trabalhar numa indústria, numa empresa bacana, que segue a legislação de salário para engenheiro, vai ganhar aí 8,5 salários mínimos, que é o piso. E isso dá quase 9 mil reais. 9 mil reais no mesmo tempo daquela pessoa que não estudou e está ganhando 3, 4. Só que o salário do engenheiro ele começa a crescer de 9, ele pode crescer muito mais, porque o engenheiro, daí um tempo ele vira supervisor de engenharia, depois ele vira coordenador de engenharia, depois ele vira gerente de engenharia. Então ele pode virar até diretor de empresa. Tem muito presidente de empresa grande hoje que é formado em engenharia. Então tem essa oportunidade aí de crescimento. E se a pessoa não estuda, ela não tem isso. Então, estudar é um investimento que a pessoa faz de curto, médio e longo prazo. Ele traz resultados desde o dia zero que você começa a investir em educação. Maior investimento, né? Se for pensando, ensino básico, né? Primeiro, oitavo ano do ensino fundamental. Nono, né? Na verdade. Ensino médio. E ainda no meio do caminho costuma ter o cursinho para entrar, às vezes, no ensino técnico. Então, é um investimento muito grande, aí, dependendo do período onde você faz o investimento, né? Os psicólogos comentam muito, né? Até os neurocientistas, que o maior investimento de todos acaba sendo na infância. Acontece quando a família é pobre, não tem condições de pagar pelo ensino de qualidade na infância. São poucos no Brasil, né? Mesmo uma classe média, a família que tem uma renda de 4 mil reais por mês ou algo do tipo, aí entra em algo, Werneck, que é o seguinte, tá? Tem muita gente entrando, sim, na universidade pública. Hoje em dia tem universidades que têm mais pessoas de renda baixa dentro dela, como é o caso da UFMG. Hoje ela saiu, ano passado ela teve um artigo que ela lançou. Só que, ao mesmo tempo, quem é mais pobre ainda continua não entrando na universidade federal, universidade pública. Quem fala isso é o Banco Mundial, que é o seguinte: os pobres acabam indo para universidades privadas de baixa qualidade, que universidades privadas são de ótimas qualidades. E eles acabam endividados e com emprego com baixa renda. Então, é um pouco difícil disso. Tipo, eu sei que aumenta consideravelmente nos últimos anos, com a cota e tudo, mas ainda assim tem muita gente pobre que não entra na universidade pública. A pessoa, para entrar na universidade pública, ela precisa fazer uma prova, e ela precisa passar nessa prova, né? E tirar uma nota boa. E para tirar uma nota boa nessa prova, a pessoa precisa ter conhecimento. Esse conhecimento é construído ao longo de toda a história de estudo da pessoa, né? Se a pessoa não teve uma boa educação e não fez nada para compensar essa falta de qualidade na educação, realmente, quando ela chegar lá no dia de prestar a prova do Enem, ela não vai conseguir ter um desempenho muito bom. Então ela não vai passar na universidade pública. Aquelas bolsas que a pessoa conseguiria estudando na por nota para estudar nas melhores universidades privadas também não vão aparecer, porque é assim, o aluno que tira uma nota muito boa,
e vai para a universidade pública, vai para a universidade pública. Aquele aluno que tira uma nota muito boa, mas não o suficiente para passar na universidade pública, ele consegue uma bolsa do ProUni, por exemplo, para fazer a universidade pública de graça, durante o tempo que ele estiver estudando e depois pagar. Por exemplo, a gente tem uma aluna aqui que chama Gabriela, né? Tem até vários vídeos dela. Ela não passou direto na universidade pública, mas ela passou na universidade particular, ela conseguiu uma bolsa no ProUni pelo desempenho dela no Enem, e agora ela vai começar a pagar a faculdade depois que ela se formar. Só que ela vai estar se formando em medicina, que tradicionalmente os médicos ganham muito bem, porque tem poucos médicos para atender a população, então acaba que o salário do médico é mais alto. Não tem muita saída, a pessoa tem que conseguir correr atrás do prejuízo e ter um bom desempenho no Enem, pelo menos. Você comentou sobre o ProUni, né? O ProUni acaba sendo bolsa para a universidade particular. Isso. Tem outra também, que é o FIES, que é complicado também, que muita gente pega financiamento e não consegue pagar de forma alguma. E isso é muito presente. A Sara, minha esposa, ela entrou em moda, hoje ela está fazendo medicina, mas quando ela entrou em moda, ela entrou com FIES, e os pais dela não tinham condições de pagar na época. Então, e até hoje tem essa dívida, tem que pagar. Então, acaba sendo, parece que algumas armadilhas para quem não tem condições, né? Tipo, eu vou entrar na universidade e tal, não é universidade pública, mas é universidade, e acaba tendo um peso considerável a respeito disso. Sobre essas armadilhas em si, pensando numa pessoa que é pobre, e algumas decisões que ela acaba tomando pode aumentar ainda esse obstáculo, em vez de ser um obstáculo mediano, eles tornam gigantesco. Aí tem algumas ações dele que pode tornar ele cada vez maior. Você conhece algumas? Eu estava vendo um relatório do Banco Mundial e ele fala assim que existem mais ou menos 3 faixas de preço de escola particular. A faixa 1, que é mais barata, a faixa 2, que é intermediária, e a faixa 3, que é a mais cara. Essa faixa 1, segundo esse relatório do Banco Mundial, é para onde os pais que tiram os filhos da escola pública migram os alunos saem da escola pública e colocam os alunos nessa faixa 1. Por que alguns pais tiram os alunos da escola pública e colocam nessa primeira faixa de escola particular? Porque eles estão preocupados basicamente com violência, né, com a segurança dos filhos, com problemas de disciplina, esse tipo de coisa, que a gente resume como violência na escola, e com falta de professores. Os professores da escola pública, segundo esse relatório, faltam mais do que os professores da escola particular. Se isso é verdade, né? E parece que, segundo esse relatório, é verdade, é um relatório, não é opinião minha, é um relatório do Banco Mundial que entrega essa informação, significa que o aluno vai ter muito horário vago, porque o professor está faltando. Eu posso me posicionar de 2 formas nessa situação. Puxa vida, o meu professor faltou, eu vou ficar sem aula e ficar lamentando, entrar na turma da bagunça, simplesmente ir para casa assistir programas de televisão, ficar mexendo no celular. Essa é uma atitude que eu posso tomar diante dessa situação. Reclamar que não tem incentivo, ninguém me incentiva a estudar. Eu posso adotar essa postura. Eu tive um horário vago, então eu vou aproveitar esse horário vago para lamentar, para jogar videogame, para... Não que seja errado jogar videogame. Para assistir televisão, para brincar com os meus colegas. Essa é uma atitude. Agora, poderia-se tomar outra atitude. Por exemplo, já que eu tenho um horário vago, eu vou estudar. Se eu não consigo estudar na minha sala, onde eu estou sentado esperando passar o horário vago, eu vou para a biblioteca estudar. E procurar a escola e falar assim, olha, deixa eu ir para a biblioteca estudar enquanto está no horário vago. Vou ficar lá caladinho estudando. São 2 formas de agir, né? A primeira cria mais obstáculos. A segunda, a pessoa acha uma solução. Tem um treinamento que eu faço, é tipo uma pós-graduação, e o coordenador dessa pós-graduação sempre fala assim, gente, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E na minha forma de entender, né, ficar reclamando que não vai ter jeito, que tem horário vago, que falta professor, é dar uma desculpa. Posso estar sendo muito duro, mas
é a vida real. Se eu estou aqui, eu tenho que falar a verdade, né? Com certeza. Eu lembro no período lá da escola que tinha alguns meninos que eles estudavam na biblioteca. Quando o professor faltava, eu, Bruno, ia jogar bola. Eu preferia jogar bola do que ir para a biblioteca. Mas aí vai de cada um, né? Eu sei que hoje eles estão numa situação consideravelmente boa, né? Eles entraram na época no Cefet de Ouro Preto, fizeram curso de mineração, entraram em engenharia de Minas, hoje é contratado pela Vale. Então, são escolhas, né? Infelizmente, tem situações ainda no Brasil, né, que são mais precárias ainda, né? É que praticamente uma escola não tem a biblioteca, não tem um ambiente propício para ir. Aí, nesses casos, realmente, mesmo assim, tem muitos casos interessantes que as pessoas conseguem superar esse obstáculo. Buscar uma Tem uma história alternativa. bem legal de um amigo do meu irmão, que ele... Isso. Tem um amigo do meu irmão, ele fez letras na UFRJ. Ele morava no meio da Amazônia, lá no grupo dele indígena lá. Ele, quando apareceu a cota para ele de indígena, foi uma maravilha, porque ele já estudava um pouquinho, só que aí ele viu uma oportunidade de superar esse obstáculo. Hoje ele está fazendo doutorado na UFMG em letras. Ele nunca imaginou na vida dele que iria ir tão longe se ele não tivesse sempre tido interesse, os pais falando com ele. É bem interessante. Mesmo no caso mais extremo, a gente vê que quando a pessoa quer, realmente, ela conquista e a sua vaga na universidade pública, né, Werneck? Eu também acredito nisso. Você comentou ali sobre a forma errada de alguns métodos em que as pessoas podem ainda intensificar esse obstáculo. Tem algum jeito certo aí de vencer esse obstáculo da pobreza? Tem, né? Eu acho que antes da gente falar até do jeito certo de vencer esse obstáculo da pobreza, faz sentido a gente falar um pouco do jeito errado, né? De vencer esse obstáculo. Então, assim, um jeito errado de vencer esse obstáculo é continuar reclamando, né? Reclamar que a escola é isso, a escola é aquilo, a escola não faz assim, a escola não faz assado. Tem gente que às vezes vai até para um outro ponto, né? Começa a protestar e vai para um protesto na rua e briga e levanta bandeira. A gente precisa de pessoas protestando, né? Mas a gente teve tanto protesto na nossa história, né, reclamando da qualidade de educação, e a qualidade de educação nunca melhorou, educação pública, né? Então parece que protesto não resolve a solução, né? Por exemplo, na minha época lá, né, que eu estava fazendo o cursinho, que eu estava querendo entrar na faculdade, já tinha essa discussão de cotas, não estava resolvido, mas tinha começado essa discussão. Se eu fosse esperar esse imbróglio de cotas, né, que hoje tem uma posição, mas antes não tinha, se eu fosse esperar resolverem a questão das cotas, se eu fosse esperar alguém me dar alguma solução, cara, eu tinha ficado mais 10 anos esperando para entrar na universidade, entendeu? Vai fazer 20 anos que eu entrei na universidade, eu teria atrasado isso em 10 anos, né? Estaria já com mais de 30 anos e aí é tudo muito mais difícil para entrar na universidade. Não faz muito sentido a pessoa ficar entrando nessa de querer resolver o problema do mundo antes de resolver o problema dela. Faz mais sentido tentar resolver o problema dela primeiro. Tem um outro jeito que eu vejo que é muito errado, né, das pessoas tentarem superar esse obstáculo da pobreza, que é seguir conselhos sobre como passar na universidade pública de outras pessoas que também são pobres, mas que nunca passaram na universidade pública. Vê se isso faz sentido. Eu quero passar na universidade pública, vou me aconselhar com alguém parecido comigo. Eu sou pobre e quero passar na universidade pública, vou me aconselhar com alguém que também seja pobre, mas que não passou na universidade pública. Como que essa pessoa vai poder te ajudar? Né? Não fica um negócio meio de um cego guiando o outro. O que é que faz mais sentido? Um pobre que quer passar na universidade pública pegar conselhos com um pobre que também passou na universidade pública ou pegar conselhos com um pobre que nunca passou na universidade pública sobre passar na universidade pública. Então, esse é um erro muito comum. Por que as pessoas fazem isso? Por empatia, porque gostam da pessoa que vai aconselhar, porque tem um certo respeito, tudo bem. Mas, se eu quero alcançar um determinado objetivo e eu vou buscar alguém para me aconselhar, tem que ser alguém que já
alcançou esse determinado objetivo, porque senão vai ficar um cego guiando o outro, né? Essa questão, então, né? Qual que seria o jeito certo de vencer esse obstáculo da pobreza, né, para conquistar a aprovação na universidade pública? A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é buscar um direcionamento de alguém que já venceu aquele obstáculo que ela quer vencer, né? Algum pobre que conseguiu passar na universidade pública. Por exemplo, aqui no quadro a gente tem pelo menos a Lucimara e eu, e tem mais um monte de gente que a gente era pobre e conseguiu entrar na universidade pública. E a gente faz um monte de conteúdo diariamente para ajudar as pessoas a vencer esses obstáculos, né? Eu mesmo, quando queria entrar no ITA, dei muita sorte, né? Fui muito abençoado porque eu recebi orientações de alguns engenheiros do ITA que tinham vindo para Belo Horizonte para montar um cursinho, e eles eram da região aqui próxima de Belo Horizonte e também de família pobre, e eles conseguiram passar no ITA. Então eles me ensinaram passo a passo, né? É esse trabalho que a gente tenta fazer aqui no quadro também, de ajudar as pessoas a vencerem aqueles obstáculos que a gente já aprendeu a vencer, né? Então, assim, esse seria o jeito correto, é procurar um direcionamento de alguém que já venceu aquele obstáculo que você quer vencer. Então, a última pergunta, Bruno, uma pessoa que está escutando essa live aqui agora, esse podcast agora, qual é o passo a passo que ela precisa tomar? Qual é o primeiro passo que ela deve tomar sendo uma pessoa que a gente descreveu, que é uma pessoa pobre, de escola pública, ou às vezes é de escola particular, mas tem poucas condições? Qual é o primeiro passo que ela pode tomar agora, começar hoje? Tá, antes de falar esse primeiro passo, eu queria fazer uma observação aqui, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas usam a seguinte expressão para se referir às pessoas que não têm dinheiro. Elas falam assim, pessoa humilde ou de origem humilde. E aqui a gente está usando a palavra pobre, né, que é uma palavra mais sem filtro, vamos dizer assim. O fato é que a humildade ela não tem nada a ver com ser pobre ou ser rico, né? É uma decisão da pessoa, uma atitude da pessoa. E ser pobre também não é um problema. É um obstáculo a mais que dificulta, mas que é superável, desde que a pessoa consiga seguir um plano, né? Que ela tenha um plano. Por que eu falei isso? Porque a resposta para essa pergunta, né? Qual que seria o primeiro passo que eu poderia dar para vencer esse obstáculo da pobreza e conquistar a minha aprovação na universidade pública? Olha, do fundo do coração, a gente passa muita recomendação aqui no nosso canal, muita orientação mesmo. Toda semana a gente faz várias lives ensinando as pessoas a estudar, ensinando as pessoas a se preparar para o vestibular, ensinando as pessoas a passar na universidade pública. Tá? E a gente divulga muito conteúdo. Se você entrar lá no nosso canal no YouTube, você vai ver uma infinidade de conteúdo gratuito. Segue o que a gente fala, que vai dar certo. E se você conhece alguém que está nessa situação e que precisa vencer esse obstáculo, compartilha com essa pessoa. Seguindo os aprendizados que a gente compartilha aqui, com certeza você vai começar a colher bons frutos, tá? Tem muito conteúdo grátis e acho que o primeiro conselho que eu poderia dar, né, em relação a esse primeiro passo, é entrar lá no nosso canal e começar a assistir os conteúdos que a gente produz. Os nossos conteúdos, eles não têm publicidade, a gente não coloca publicidade neles, né, essa publicidade do Google. Quando a gente coloca é porque alguém errou na hora de subir o vídeo, mas em geral a gente não coloca publicidade, né? Então, assim, é um conteúdo gratuito mesmo para ajudar as pessoas a desenvolver esse desejo profundo de crescer socialmente, né, ascender socialmente, fazendo uma universidade pública, porque é o caminho mais fácil de ascender socialmente. Tem uma interessante aqui que comentou que a Sami comenta, né, de um exemplo de um youtuber, né, que é de classe extrema baixa renda, que ele alcançou a vaga na universidade pública. Bem interessante. Tem ótimos exemplos, ainda bem, né, Werner, que a gente vê pessoas de baixa renda, extrema baixa renda, conquistar uma vaga na universidade pública. Você conhece uma pessoa desse nível, tipo de extrema baixa renda, muita mesmo, que não tinha o que comer? Que não tinha o que comer? Conheço. Eles Conta aí. hoje... eu não vou falar o nome aqui da empresa, porque eu vou estar fazendo propaganda, né? Se eu fizer uma propaganda que eles não gostam, eles podem até me processar. Mas eles foram meus professores, né? E eles me inspiraram muito a seguir esse caminho de trabalhar com educação.
Graças a Deus eu não tive falta do que comer, na minha casa sempre teve energia elétrica. Os fundadores de um dos maiores grupos educacionais do Brasil, no final da década de 80, eles não tinham luz na casa deles. É uma família de 4 irmãos, o irmão mais velho estudou sozinho e passou no ITA, eles são da região de Betim, aqui perto de Belo Horizonte. Passou no ITA e depois o segundo irmão, o segundo mais velho, passou também, eles se formaram no ITA, um era oficial da aeronáutica, o segundo mais velho, e o mais velho era executivo de uma empresa multinacional aí de bens de consumo. Eles largaram tudo, montaram um cursinho aqui em Belo Horizonte, começou como um cursinho, depois virou um colégio, hoje é um sistema de ensino, eles têm aí para mais de 100 mil alunos que usam o sistema de ensino deles, né? É uma inspiração grande para nós aqui de Belo Horizonte, e sempre pautaram muito na qualidade, né? E eles nunca usaram assim, a questão da pobreza para impedir que eles conquistassem nada, né? Então, assim, me inspiram bastante a trabalhar e fazer um trabalho cada vez melhor. Infelizmente eu não posso divulgar o nome, mas quem acompanha a gente sabe de quem que eu estou falando, né? Acho que esse é um exemplo. Tem alguns casos lá no ITA, tem um amigo meu, não, esse caso é de outro mundo. Tem um amigo meu que hoje ele trabalha com o banco de investimento. Ele é até um dos investidores aqui do quadro. Ele é muito amigo meu mesmo. Muito amigo mesmo. E ele trabalha com banco de investimento. A rotina dele é tipo assim, ele chega no escritório, vê a agenda dele e descobre que ele tem que viajar para a China para tratar de uma negociação. Ele recebe um e-mail de um cliente que ele está negociando e tal, e fala assim, cara, eu preciso discutir isso com você. E ele fala assim, tô aí amanhã de manhã. Na mesma hora ele sai para o aeroporto, sem saber o preço da passagem, compra uma passagem de avião, vai lá na China, encontra com um cara de manhã, conversa, fica um dia na China e volta. E ele faz transações financeiras, né, como banqueiro de investimento, da ordem de bilhões de dólares. Esse cara, eu conheci ele no ITA, ele passou no ITA na segunda chamada do vestibular, ele não passou na primeira, ele passou na segunda chamada. Ele é de uma cidade no interior do Ceará chamada Crato, uma cidade muito longe de Fortaleza. Ele saiu do Crato, a família dele, o pai dele era motorista e a mãe dele dona de casa. 3 irmãos. Ele, engenheiro formado no ITA, o irmão mais velho dele, médico, e a irmã mais nova, ele é do meio, a irmã mais nova, advogada. Estudaram no interior do Ceará. Tem muita gente no Brasil que está quebrando obstáculos gigantescos para realizar aquilo que eles desejam realizar, entendeu? E nesse meio tempo aqui que eu venho trabalhando com o quadro, que eu venho conhecendo essas pessoas e vejo a história dos nossos alunos, eu tenho aprendido assim que muitas pessoas falam que querem subir socialmente, querem ter uma vida sensacional. Mas com esse tempo que eu tenho trabalhado aqui, que eu tenho trabalhado mais profundamente assim com várias pessoas, né, desde colaboradores até investidores, até alunos, pais, eu meio que tenho parado de ouvir o que as pessoas falam. Eu passei a ouvir só aquilo que elas fazem. E aí, quando você escuta o que as pessoas fazem, que você vê realmente o que elas querem. Sim, por mais que seja pouquinha coisa, né? Mas ela já está fazendo, né? Ela já começou a colocar o primeiro tijolinho ali da história dela. Tem alguns comentários aqui que acaba sendo bem frequente, né? Meio que falar o seguinte: para a pessoa para passar no ITA, ela tem que ser um gênio, ela tem que ser um herói, ela tem que ser, ela tem que ter o dom, tem que nascer numa família. E a gente acaba comentando aqui nesse podcast, como em outras lives, né, Bruno? Que não precisa ser isso, né? A pessoa não precisa ser um herói. Não precisa. O Gui Gland, ele comentou aqui, olha, passo a passo, mas o cara tem que ser uma espécie de herói por causa da disciplina necessária. Tem até um outro comentário dele no final, né, que ele fala assim, e eu com 19 anos sem perspectiva nenhuma. Quando eu comecei a estudar para o ITA, eu tinha 19 anos e eu não sabia resolver equação de segundo grau direito. E a única coisa que eu tive, assim,
que fez diferença foi, na época, eu tive a atitude de ouvir o que as outras pessoas mais experientes do que eu falam, né? Eu aprendi, assim, né, a seguir o que as pessoas falavam, e eu acreditei, né, porque eles tinham os resultados que eu queria, eles tinham o que eu desejava ter, né, e eles vieram da mesma origem que eu, então eu segui o que os caras falaram e consegui. Eu não era o rei da disciplina, você não precisa ser uma pessoa ultra mega disciplinada, você só precisa ser uma pessoa com atitude, né, que vai atrás de fazer aquilo que é proposto. Então, assim, não precisa ser gênio, precisa ser muito esforçado. Inclusive, o ITA foi um dos lugares que eu conheci mais gente com dificuldade em matemática. Nunca vi tanta gente junta tirar notas tão ruins em provas de matemática na minha vida. Teve uma prova de matemática lá que ninguém tirou mais do que 7. E assim, a gente sabe, o professor mostrava para nós como que resolvia as questões, tipo, é isso, realmente é isso. Não precisa ser gênio, né? Era mais uma questão de disciplina mesmo. Quando você entra na faculdade, você tem professores fáceis e professores difíceis. E às vezes cai num semestre de você ter mais professores fáceis do que difíceis. E geralmente, quando você cai num semestre que tem muitos professores difíceis e você entra num semestre que tem muitos professores fáceis, você começa a dar uma relaxada. E aconteceu isso com a gente uma vez, né? A gente teve um semestre com muito professor fácil e caiu com muito professor difícil e caiu num semestre com professor fácil. Aí tinha um professor lá que a gente relaxou, assim, levou de boa. A primeira prova dele veio voando, aí todo mundo foi mal. Aí na segunda prova a gente ligou, assim, estudou de novo, aí todo mundo foi bem. É muito mais uma questão de atitude, de esforço, do que de condição inata. Concordo, eu vejo isso na minha primeira prova de cálculo 1 do Cefet de engenharia da computação, primeira semana e tal, a professora falou, a gente, essa primeira prova aqui é só para nivelar a sala, para saber o nível de você, uma prova de funções. Valia 10, a minha nota foi 2. O pessoal precisava aprender funções, né? Pois é, não é que o Cefet é mais difícil do que o ITA, né? A gente vê isso em diversos casos, no ensino médio, isso acaba sendo muito frequente. Tem um comentário aqui que ele vale a pena uma atenção, que é da Amanda Auditori. Ela comentou sobre essa questão de as diferenças de pessoas pobres que tem, né? Tem pessoas que estão numa situação muito mais pobre do que outras, né? Ela chegou a comentar, não é toda escola que tem biblioteca, não é toda escola que tem professores, realmente não é isso, Amanda. Eu conheço, né? Eu cheguei a dar aula numa escola aqui em Belo Horizonte, numa comunidade, chama Pedreira Padre Lopes. Eu sei realmente que é muito difícil a pessoa ter atenção, principalmente quando ela mora em regiões onde o local é de risco, tem muita violência. Isso realmente é um obstáculo gigantesco e é muito difícil ele ser vencido, mas tem muitas pessoas que conquistam, que conseguem e se tornam exemplos. E vale muito a pena a gente focar nessas pessoas que conquistam, né, Bruno? Que elas conseguem vencer esse obstáculo. Assim, a gente tem que escolher, né? Ou a gente vai focar em conseguir vencer o obstáculo, em quem conseguiu vencer o obstáculo. Então, assim, a gente tem que escolher. Ou a gente vai focar em quem conseguiu vencer o obstáculo, ou em quem não conseguiu. A decisão sobre quem vai nos inspirar é nossa. A gente é que decide quem vai ser a nossa fonte inspiradora. A gente é que tem que escolher. Cada um tem que fazer a sua escolha e viver com essa escolha. Esse podcast, ele é polêmico, ele é bem polêmico, né? Essa questão relacionada à pobreza, como que é um limitante muito grande na nossa vida, mas siga os passos, comece hoje, não fique procurando outras pessoas. Eu tenho que ver isso, cara, começa, testa isso, olha quem tem peso naquilo que está dizendo, e aí você segue, né? Espero que funcione com você, né? É isso aí. Isso aí. Um forte abraço, gente, e bons estudos. Bons estudos para vocês aí também.